Boa noite aos queridos companheiros que já estão chegando e entrando aí na nossa sala, entrando na nossa página da União Espírita de Iracemápolis. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela participação de vocês. Eu só gostaria que vocês aí aos poucos fossem se manifestando pelo menos para me informar e dar um feedback sobre o som e a imagem, se está tudo certinho. Boa noite, Fabiana. Boa noite também ao Silvano. A Elisandra, seja bem-vinda. A Cristina, uma boa noite. Margarete, boa noite, seja bem-vinda. Carlos Alberto, Gabriela, a Cecília também, que eu já estou vendo aí na página, nossa companheira lá de Pirassununga, o Silvano, nosso companheiro lá de Franca. Boa noite, Thaís. Boa noite, Líria Garcia, seja bem-vinda. Esperando aí só mais uns minutinhos para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Cecília. Então tá chegando bem. Grazi, também boa noite, seja bem-vindo. Matheus Pedroso. Obrigado, Matheus. O Matheus é que é o grande responsável por tudo isso, então ele é quem vai nos direcionando aí qualquer probleminha, por favor. A Celi, boa noite, seja bem-vinda também. Valdinei, boa noite, Valdinei, seja bem-vindo. Sil Gilbert, boa noite. Bom, gente, nós já vamos iniciando. Elisandra, boa noite, seja bem-vinda. Primeiramente, já gostaria de me apresentar, até mesmo porque muitos ou a maioria de vocês não me conhece. O meu nome é Edson Vander Assunção, e sou aqui do Movimento Espírita de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E tive a grata satisfação e o prazer de receber o convite do César, indicação também do nosso querido companheiro aí, o Valdinei. E é um prazer realmente poder estar aqui com vocês, compartilhando nesses momentos de pandemia, nesses momentos de isolamento social, onde as nossas casas espíritas estão fechadas. É importante e é gostoso podermos compartilhar um pouquinho de algumas informações. Eu gosto sempre de dizer das vibrações que vocês estão emitindo e que nós sentimos juntos neste ambiente, que com certeza é um ambiente agradável. Sobretudo, a maioria de vocês deve estar dentro de casa, e que essas energias e vibrações possam se estender a todos os seus familiares e ao seu próprio lar. Então, é realmente com prazer, alegria e satisfação que nós estamos aqui. E já agradecendo, como eu disse, ao Valdinei e ao César por este convite, e também ao Matheus, responsável por todo este processo, sobretudo nos orientando da melhor forma de fazer, da forma mais correta, para nós conseguirmos aí entrar na página da União Espírita de Iracemápolis para transmitirmos um pouquinho de algumas informações e fazermos juntos algumas reflexões. Boa noite a Fátima também, que está entrando. Eu gostaria de convidá-los então nesse instante para nós fazermos a nossa prece inicial. Sim, aqueles que estiverem e puderem fechar os seus olhos, mas sintam-se bem à vontade mesmo para elevar o seu pensamento, como se vocês estivessem na casa espírita,
ou em qualquer casa de oração, porque nesses momentos muitas pessoas que não são espíritas também nos acompanham nestas lives, como se você estivesse dentro da casa de oração. Traga Jesus para dentro do seu próprio coração. Mas antes prepare o seu coração para recebê-lo. Limpe-o de toda mágoa, de todo rancor ou ressentimento, de toda culpa e de cada um dos vícios que porventura nós ainda carregamos neste mundo de provas e expiações. Deixemos o nosso coração como um altar e bem limpo para receber Jesus. Porque quando Ele entrar no nosso próprio coração, nós vamos perceber o quanto a sua luz nos envolve numa energia serena, calma, tranquilizante. E que essa energia possa percorrer todo o nosso corpo, físico e espiritual. E que nós possamos transcender a luz do Cristo de dentro do nosso coração. E sobretudo que atinja a nossa mente, para nós conseguirmos, nesses instantes em que estaremos reunidos, refletirmos bastante sobre este tema, para que, juntamente com a espiritualidade amiga, sobretudo os nossos anjos guardiões, que nós possamos colocar em prática as informações, não somente que forem recebidas, mas aquelas que forem processadas nesses instantes de partilha, de amizade e de amor. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos, cumprimentando aqui os que chegaram depois. Estou vendo aqui a Vanessa, a Rosângela, alguns que eu não vi, que eu não citei o nome, me desculpem. Ao Claudionor também, o nosso companheiro de Guaxupé, que está participando também conosco. Gente, como eu disse, é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês estes momentos. Momentos onde nós vamos trabalhar algumas reflexões, mas eu gostaria de deixá-los, vamos dizer, bem à vontade, sobretudo, para que nós, ou o nosso encontro, não se transforme, não seja uma palestra, mas sobretudo que ele seja um bate-papo. Que ele seja um bate-papo, mas assim, lógico que vocês podem intervir a qualquer momento, tá? Mas que seja assim, aquele bate-papo, ainda que vocês façam com a própria mente de vocês. Imaginem ou visualizem o anjo de guarda de vocês acompanhando esta nossa conversa e vamos assimilando esses conceitos, estas informações, a fim de que, processando-as junto com todos os outros conhecimentos que cada um de vocês tem em mente, vocês consigam, depois, processando, tirar ou elaborar, por que não, um novo planejamento na sua própria existência. Porque a cada conversa, a cada bate-papo, sobretudo em torno dos ensinamentos do Cristo, e aqui é importante nós deixarmos bem consignado que todas as vezes que nós nos reunimos para estudar Espiritismo, nós não podemos esquecer o que traz a questão 627 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec, juntamente com a espiritualidade, deixa muito claro que o Espiritismo tem como uma função precípua, ou talvez como única função, nos auxiliar a entendermos os ensinamentos de Jesus. Jesus, como o próprio Emmanuel nos diz, salvo engano, na questão 271 do livro Consolador, ele é o eixo, ele é o centro de todo este processo que nós buscamos, seja através da religião, seja através da ciência ou da própria filosofia. Mas Jesus é o centro e os seus ensinamentos, com certeza, representam caminho, verdade e vida.
Isso é tão interessante que se nós formos pegar as próprias disciplinas de ordem ou de origem material ou meramente humana, nós vamos perceber que determinadas pessoas, e aqui cito Augusto Cury, que é um dos autores mais lidos da atualidade, ele fala muito de busca pela qualidade de vida. E a gente percebe que a busca da qualidade de vida, ela vai passar exatamente pelos ensinamentos do próprio Cristo. E quando a gente consegue colocar os ensinamentos do Cristo em prática, a gente percebe que uma paz nos envolve, e essa paz nada mais é do que essa que Augusto Cury chama de qualidade de vida, e qualidade de vida que está faltando no planeta inteiro. Augusto Cury, quando escreveu o livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, ele diz que ele escreveu esse livro lá no Canadá. E o Canadá é realmente um país desenvolvido, e ele percebeu que mesmo sendo desenvolvido, existia esta busca por uma qualidade de vida. Então, nós estamos aprendendo, e a doutrina espírita vem nos trazendo essas informações para exatamente facilitar para nós entendermos os ensinamentos do Cristo e buscarmos, através desse processo de transformação, qualidade de vida. E, principalmente, em cima do tema que nós vamos trabalhar, uma qualidade de vida acompanhada de um relacionamento ou de uma vivência em família. O título da nossa exposição é Família em Tempos de Pandemia. Eu gosto sempre de dizer que muitas das vezes nós trabalhamos determinados temas e eu particularmente gosto de fazer uma introdução bem ampla para que vocês mesmos possam depois concluir em cima daquilo que foi falado e do próprio tema proposto, tá? Então a gente sim vai fazer uma explanação, a gente vai falar um pouquinho de família, nós vamos falar um pouquinho da própria pandemia e justamente deste momento, ou a forma como nós podemos fazer para viver melhor em família nos momentos de pandemia. Sobretudo, vamos trazer alguns dados estatísticos, e aí se der tempo, sobre a dificuldade das pessoas viverem em família. Para vocês terem uma ideia, o número de divórcios no mundo ele já é alto. E em tempos de pandemia, ele só não está concretizado, sobretudo o seu aumento, porque a grande maioria dos fóruns e de cartórios, eles estão fechados, e aí não tem como levar isso adiante. Mas a gente deixa para falar mais no final, e isso se der tempo, porque o objetivo das nossas reflexões é, sobretudo, em cima do tema família. E quando a gente vai falar o tema família, é claro que nós não vamos aqui esgotar esse tema. Por quê? Gente, o tema família é um tema muito amplo. Muito amplo mesmo. Então a gente vai trazer, sim, alguns aspectos relacionados com o seu próprio conceito, com aquilo que a doutrina nos apresenta como o que seria um conceito adequado e ideal. Vamos tratar aqui, por exemplo, alguns aspectos que referem à família, a sua finalidade, como que as famílias se reúnem. Então a gente vai trabalhar um pouquinho questão da programação reencarnatória. Se der tempo eu falo um pouquinho sobre constelação familiar, que é justamente um tema que está muito em voga. Mas tudo isso só para vocês verem que o próprio tema família, ele é um tema amplo. E em sendo um tema amplo, nós não vamos conseguir esgotar aqui em 40, 50 minutos tudo o que nós precisaríamos dizer. Ok? Sobre a pandemia, também, nós não vamos aprofundar. Por quê? Porque é exatamente isso que nós estamos vivenciando. Mas, em especial, o isolamento social que veio em decorrência dessa pandemia, é interessante nós trazermos alguns pontos, algumas referências. Mas vocês vão perceber que a família, em tempos de pandemia, ela está muito mais relacionada, sobretudo, com as consequências que advirão deste isolamento ou dessa necessidade de estarmos, mais uma vez, juntos, dentro de um mesmo lar, convivendo realmente, sem as fugas que nós temos, geralmente, quando nós temos a oportunidade de irmos a todo e qualquer lugar. A gente vai perceber que exatamente pela união é que os reflexos da pandemia
vão se fazer mais nocivos ou até mesmo positivos, como Alberto Almeida disse recentemente também numa live. Por quê? Porque aqueles que têm um conceito de família e conseguem viver em família, essa pandemia está sendo uma maravilha. Em contrapartida, para outros, nem tanto. Bom, então vamos partir exatamente dessa busca pela própria conceituação. Gente, o que seria família? Quando a gente fala e comenta e a ciência humana nos apresenta no conceito como uma célula máter da sociedade, o próprio Kardec vai também trazer para nós, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro da lei de sociedade, que com certeza a família é justamente este ponto central da própria sociedade. Tá? É uma pena que nós não estamos conseguindo encarar a família com toda essa importância que nós precisaríamos dá-la. E essa importância, ela vem desde a antiguidade. Por exemplo, se nós pegarmos a primeira grande revolução moral do nosso planeta, que eu gosto de assim chamar, apesar de o correto é revelação, mas para mim ela proporcionou uma revolução. Tá? Então eu gosto muito de dizer revolução moral. A gente vai perceber que nos 10 mandamentos, que está justamente no centro desta nova ou desta primeira revelação, nós vamos perceber a questão do honrar pai e mãe. E para aquele povo, o honrar pai e mãe tinha um significado enorme. E não envolvia apenas e tão somente o pai e a mãe, envolvia toda uma família. Porque o honrar pai e mãe era um mandamento divino, mas Moisés trouxe diversos outros preceitos, são mais ou menos em torno de 613 preceitos que a Torá apresenta, e os próprios doutores da lei, principalmente nas Misna e nas... agora fugiu o nome da outra interpretação que eles fazem, eles vão colocar que se estende ao sogro, à sogra, a todas as pessoas. Então, para aquele povo, a família tinha uma importância. E não era diferente para Jesus. Jesus trouxe vários ensinamentos justamente ressaltando essa questão da família. E não foi sem razão que ele próprio chamou Deus de Pai. Exatamente exaltando a questão da própria família. Então a família tem esta importância desde a antiguidade. Só que aos poucos nós estamos percebendo que ela tem perdido um pouco a sua característica, sobretudo porque a família, que era uma entidade coletiva, a cada dia que passa, ela vai se transformando numa entidade cada vez mais solitária, de pessoas que vão diminuindo o número de filhos, vão diminuindo, inclusive, o próprio entendimento da sociedade. Para vocês terem uma ideia, o STJ, que é um dos órgãos do Poder Judiciário do nosso país, ele chega a equiparar uma pessoa que vive sozinha, que mora sozinha, como uma entidade familiar. É só para vocês terem uma ideia como que os conceitos vão modificando na própria sociedade. Então a gente deixou um pouco de lado aquele conceito coletivo de família como uma entidade coletiva, para nós irmos individualizando cada vez mais. E isso nós podemos identificar mais adiante, vai se transformando num perigo. Num perigo por quê? Porque justamente os nossos relacionamentos é que vão nos proporcionar crescimento e evolução moral. Como Kardec traz para nós no item 8 do livro Céu e Inferno, no capítulo 3 sobre o céu. Ele vai dizer mais ou menos com essas palavras, que o trabalho ele é o responsável para alavancar a evolução intelectual da criatura. Mas a evolução moral ela só é possível exatamente com os relacionamentos. E é por isso também que, na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, mas espera aí, será que se nós dermos uma afrouxada aí nos laços de família, vai resolver? Opa, não vai resolver nada, muito pelo contrário. Vai fazer com que o indivíduo retroceda e amplie ainda mais o seu próprio egoísmo. Então,
essas individualizações hoje no próprio conceito de família, ela está gerando uma certa dificuldade, sobretudo nos relacionamentos. E a gente vai percebendo que, enquanto no passado as pessoas ficavam cada vez mais e durante muito tempo ligadas à sua entidade familiar, hoje a pessoa fica louca, doidinha, para arrumar um emprego, casar e sair de dentro do lar. Tá? Então, só para a gente ver e começar exatamente a analisar que o nosso conceito tem modificado de família. Mas para vocês também terem uma ideia e aprofundando, a Joana de Ângeles vai dizer que família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Olha que interessante e como a doutrina espírita nos ajuda demais. Por quê? Porque quando ela coloca que a família é um laboratório, justamente para quê? Para nós começarmos a modificar e através das experiências modificar a nós próprios. Nós vamos e identificamos isso na doutrina, essa necessidade de, através dos relacionamentos, nós identificar os nossos principais defeitos e os nossos principais vícios. André Luiz, por exemplo, ele diz que nós enxergamos no outro o espelho da nossa própria alma. Também o próprio Emmanuel vai dizer que a família nada mais é do que o espelho da nossa personalidade. Vejam como que cada um destes autores e desses guias espirituais vão trazendo para nós os conceitos de família. E vocês, já pararam para pensar qual é o conceito que vocês têm de família? O que vocês acham que é a família? Pararam já para pensar? Um laboratório de experiências reparadoras, diz Joana de Ângeles. Lá no livro Vida e Sexo, Emmanuel vai falar que é uma das associações mais importantes da própria humanidade. Por quê? Porque ela também tem uma função, tá vendo? A gente já passou para a finalidade da família. Ela tem uma função educadora e regenerativa. Vocês já conseguiram identificar isso dentro da própria família? Ou simplesmente nós identificamos a família como uma união, geralmente de duas pessoas, tá? E hoje não podemos nem falar de duas pessoas de sexos diferentes, mas pode ser também as uniões de pessoas do mesmo sexo. Ou vocês só conseguem enxergar a família nesse ponto de vista? Veja, repito, é importante nós identificarmos por quê? Porque exatamente pela forma que nós vamos ver, identificar e conceituar a família, pela forma como nós vamos enxergar aquelas pessoas dentro de um mesmo lar, é que a gente vai poder analisar como que essa pandemia e o isolamento social tem refletido em cada pessoa particularmente. É interessante se vocês depois pegarem Martins Peralva no capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade, ele vai trazer ali para nós alguns conceitos, ou melhor, como as famílias começam a se formar, ou como que as uniões são formadas. Por quê? Porque a gente sabe que existe todo um planejamento encarnatório em cima da nossa existência, tá? Não vamos nos esquecer que nós somos espíritos que hoje possuímos um corpo, ou melhor, que hoje possuímos este corpo que nós estamos carregando. Falando aqui para os encarnados, porque os desencarnados já vão encarar de uma forma diferente, tá? Então, eu sou um espírito, e quando eu vou fazer uma viagem para qualquer lugar, quando vocês vão fazer uma viagem, vocês não preparam a mala? Vocês não fazem um planejamento de como que vai ser essa viagem? Pois é. Quando nós saímos do plano espiritual e viemos para o plano físico, nós também fazemos um planejamento, nós também arrumamos a nossa mala, a nossa bagagem. E exatamente neste planejamento, muitas das vezes nós colocamos ali todas essas questões envolvendo aquelas pessoas
ou os espíritos que vão fazer parte desta entidade mínima que depois vai formar uma sociedade macro. E como, pois, ocorrem essas uniões? É o que Martins Peralva vai trazer para nós nesse título. E aqui é lógico, mais a título de curiosidade, por quê? Porque o nosso tema não vai se esgotar na família. Eu só estou tentando trazer ou apresentar para vocês alguns modelos para ajudar-nos a entender o reflexo dela na pandemia. Por exemplo, ele vai falar das famílias acidentais. O que seriam essas famílias acidentais ou essas uniões acidentais? São justamente aquelas onde uma pessoa se encontra com outra, tá? E geralmente almas ainda inferiorizadas, e elas sentem uma atração pela outra e resolvem se unir. Isso é uma união acidental. Foi, podemos assim dizer, um acidente de percurso. Eu vou abrir um pequeno parênteses, por quê? Porque eu particularmente sou defensor de que acidentes não existem, tá? Não existe acidente, porque se você acreditar em acidente, você não vai acreditar também na providência divina. Mas quando você se encontra com alguém e sente uma atração, pode ser que não esteja no seu planejamento unir-se àquela pessoa para formar uma família, mas existe uma sintonia entre vocês de alguma forma. Então não foi totalmente por acidente, e cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Opa, eu vi tal pessoa, eu quero me consociar com ela e pronto. Então esse é uma união por acidente. Ele vai depois apontar os casamentos ou as uniões provacionais, ou seja, aquelas que já está realmente na programação, e principalmente, por quê? Porque ali vai acontecer um reencontro de almas que precisam se reajustar. E aí esses tipos de encontros, essas uniões, elas são até interessantes, por quê? Porque você encontra, sente aquela atração, às vezes você não sabe o porquê você foi atraído por aquela pessoa, mas ela consegue te seduzir, você consegue seduzi-la, e aí de repente vocês se unem. Mas é algo que, com o passar do tempo, você vai percebendo que ambos possuem coisas a reajustarem. Por isso que Emmanuel diz que a família é uma associação onde nós teremos que buscar tanto a educação quanto a própria regeneração. E é por isso que Joana de Ângeles fala que é um laboratório, exatamente um laboratório onde a gente vai fazer todas essas, ou melhor, trazer essas experiências para a nossa própria personalidade e tentar ou buscar uma modificação, despertando a nossa consciência e estruturando a nossa personalidade. E o processo de estruturação de personalidade é algo fantástico que não vai dar para a gente falar aqui, mas Jung traz de uma forma assim interessante e impressionante como a gente deve sair das necessidades básicas de sobrevivência e passar para as necessidades de individuação, que é coisa interessante e importante, porque só com a individuação, quando eu saio das necessidades básicas de sobrevivência, e nas necessidades básicas de sobrevivência está presente inclusive a satisfação pessoal, porque às vezes essa união ela está simplesmente trazendo para mim uma satisfação pessoal, mas se eu não sair e não avançar para a necessidade de individuação, não progredir, eu não vou contribuir com a família e não vou perceber a contribuição que a família vai ter para comigo. Ok? Então, essas uniões provacionais, elas exatamente vêm e tem uma necessidade de reajuste, vai ter sim muitas questões dolorosas, talvez até algumas tragédias a serem vivenciadas pelo casal. Não que isso esteja no destino de cada um, mas pela nossa própria liberdade, muitas das vezes nós preferimos nos regenerarmos pelo sofrimento do que pelo próprio amor.
E esse, inclusive, é um dos objetivos de todas essas exposições, de todas essas lives que a gente tem falando de família. É exatamente trazer para dentro de cada um uma autoanálise de si, da sua família e como ele pode fazer para poder melhorar essa situação, tendo sempre a certeza de que nós somos espíritos imortais. Ok? Depois, ele vai falar dos casamentos ou das uniões sacrificiais. Sim, é quando justamente Deus permite a união de uma alma iluminada com uma alma ainda em débito. Uma alma iluminada, uma alma que já alcançou um certo nível, uma evolução, e ela vem se sacrificando para auxiliar uma que ainda está inferiorizada. Isso também é muito comum e a gente percebe nos próprios companheiros. Ou às vezes a gente percebe nos nossos pais, poxa, minha mãe ela é tão mais avançada, mais evoluída do que meu pai e vice-versa. Como o caso de André Luiz. O que a mãe do André Luiz disse para ele? E ela já estava num nível mais avançado. Ela falou, não, eu vou reencarnar e vou ter mais uma vez uma união com seu pai e nós vamos receber aquelas irmãs que o atormentam. Veja, é um tipo de casamento ou de união sacrificial. Ela vai se sacrificar. Mas como uma alma iluminada, a gente vai perceber que este sacrifício vai ser por amor. E todas as vezes que nós agimos por amor e nós agimos com sentimento, nós conseguimos tranquilamente vencer e superar todo e qualquer tipo de sofrimento. Depois, ele fala dos casamentos ou das uniões afins, daquelas pessoas que se unem por afinidade. São aqueles corações que resolvem, que se encontram. Às vezes, sim, estava na programação esse encontro, mas são muito mais de almas afins, almas que se gostam, do que de qualquer outra coisa. E aí a gente sabe, esse casamento tem tudo para dar certo. Claro, por quê? São espíritos afins. De novo, não vamos aprofundar muito nisso. E, enfim, ele vai falar dos casamentos ou das uniões transcendentes. É justamente aquelas almas engrandecidas que elas vêm com o objetivo de repassar para todos os outros aquela experiência. São almas que se encontram no plano físico para tratar e cuidar de interesse geral. Eles não pensam apenas e tão somente neles. Tá? Eles se reúnem para poder, por exemplo, os dois ajudarem os filhos ou ajudarem aquela sociedade, aquela comunidade. Não sei se pode servir como um exemplo a vocês, porque eu não conheço a história do casal. Mas de vez em quando a gente vê reportagens de um casal que adotou mais de 30 filhos. Vejam, são duas almas que se unem pensando no interesse geral. Não sei se entra nessa modalidade porque não os conheço, mas poderia ser, porque são almas que vieram, que têm um coração realmente grande, falou, opa, nós precisamos fazer alguma coisa pelos outros. E aí eles acabam, então, buscando esse interesse geral. Eles transcendem os seus próprios interesses. Então esses são os tipos de uniões que Martins Peralva nos traz. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram já se identificar dentro desta pequena classificação qual é o tipo de união que cada um de vocês está? Vocês conseguiram identificar? Lógico que, vamos já abrir um parênteses, não podemos nos esquecer, nós vamos falar, e isso é muito interessante, a questão do seu papel na própria relação. Porque infelizmente nós temos aquela mania de enxergar o cisco no olho do outro, mas nós não enxergamos a trave que está no nosso olho. Não foi isso que Jesus nos disse? Não estou querendo que você olhe e identifique o outro. Eu quero que você olhe e identifique a você mesmo. Tá? Você. Qual é o tipo de união que você se encaixa? Por quê? Porque quando você começa a identificar esse tipo, você vai automaticamente identificar aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa modificar em você mesmo. Não adianta que nós não vamos ter essa possibilidade de agir sobre o outro. A gente só pode agir sobre nós mesmos.
O outro, ele vai mudar se ele quiser. A lei de liberdade, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Agora, você sozinha, cada um de nós podemos, nesse processo de identificação, mudar. Gente, vocês vão conseguir ver uma pessoa que não se acha orgulhosa mudar e principalmente se transformar numa pessoa humilde? Não, por quê? Porque ela não se enxerga orgulhosa. Se ela não se enxerga orgulhosa, como é que ela vai mudar e vai tirar ou eliminar o orgulho? Se ela não se consegue enxergar como uma pessoa egoísta, se vocês acham que ela vai mudar e vai deixar de ser egoísta? Não. Então, primeiro nós precisamos nos enxergar. Por isso a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. E quais são as formas de nos conhecermos a nós mesmos? Eu gosto de dizer e identifico sempre 3 formas de nos autoconhecermos. A primeira delas é aquela que Santo Agostinho nos fala justamente na questão 919A. Chega no final do dia, passe o seu dia em revista, veja aquilo que você fez, aquilo que está bom você repete, aquilo que está ruim você muda. Pronto. Uma autoanálise, uma autorreflexão, você é capaz de modificar. Uma outra forma de você buscar o autoconhecimento é através do sofrimento. Sim, por quê? Quando você está doente, você não fala, opa, eu preciso de um médico. Vem a dor, você vai atrás do médico, para o médico falar para você, olha, você está doente por causa disso. Então, o seu tratamento é esse. Você precisa mudar os seus hábitos para você não contrair principalmente essas dores. Então, o sofrimento é uma das formas de nós nos conhecermos. Qual é o tipo de sofrimento que nós experimentamos nessa vida? Agora, sobretudo no foco do nosso tema, nesta pandemia e dentro de casa, algum de vocês estão enfrentando alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento? Qual é? Quando você identifica qual é, você fala, opa, então peraí, eu preciso procurar um médico para que o médico me auxilie e me ajude a descobrir. E não precisa ir longe não. O médico Jesus, tem até um livro do José Carlos de Luca, fantástico. O médico Jesus, ele pode te indicar. Ele pode te diagnosticar. O Evangelho. O Evangelho, com certeza, é a melhor forma de nós buscarmos esse autodiagnóstico. Então, o sofrimento é a segunda forma de nós nos autoconhecermos. E tem uma terceira, que a gente também gosta de repetir, e que está intimamente ligado ao nosso tema, que é através dos relacionamentos. Gente, eu enxergo no outro o reflexo da minha própria alma. Eu não enxergo no outro os defeitos dele. Tem uma historinha do próprio Chico, que eu vou até resumir porque muitos aqui já conhecem, mas que ele estava saindo da casa espírita, e ele sempre saía altas horas da noite, um colega saía junto com ele, de repente estava vindo uma pessoa, e ele o colega percebeu que essa pessoa estava armada e que provavelmente iria assaltá-los. E ele ficou preocupado porque ele enxergou o bandido. E aí quando ele foi cutucar e falar com o Chico, Chico, o Chico falou, calma meu irmão, não se preocupe, é só um irmão nosso que está necessitado. Ou seja, enquanto o amigo do Chico enxergou um bandido, o Chico enxergou um sofredor. Por quê? Nós enxergamos no outro o reflexo da nossa própria alma. Então, nesses momentos de isolamento social que nós estamos dentro de casa, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, o que nós estamos enxergando? Qual é o reflexo que nós vemos neles? E aí esse reflexo é que vai falar para nós o que nós precisamos mudar. É a outra forma de se autoconhecer. Então veja, uma autoanálise, 919 e 919A, sofrimento, para nós identificarmos a causa e eliminá-la, e relacionamentos. Viram como que o tema família, querendo ou não, ele vai preenchendo todo o nosso espaço? Eu estou até olhando aqui para o relógio e estou preocupado, como eu falei, não vai dar para conversar sobre todos os assuntos
que a gente estava justamente programando para poder falar com vocês. Então, vou até soltar aqui alguns, ok? Por exemplo, a própria constelação familiar, a gente vai ter que entrar nesses meandros que envolvem o nosso próprio cérebro. Este prédio de 3 andares, como diz André Luiz para nós no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, na Casa Mental, tem a ver com essa constelação familiar, que hoje é um tema muito em voga, que as pessoas têm feito, inclusive no campo do direito, para tentar resolver alguns problemas, tá? Mas o mais interessante disso é você ou nós reconhecermos a nossa individualidade dentro da família, o nosso papel, sobretudo essa necessidade de nos educarmos, tá? Reconhecemos, identificamos qual que é o tipo de união com o nosso companheiro, com os nossos filhos, tá? Filhos também é uma outra coisa super interessante que a gente poderia colocar aqui, mas também vai demandar mais um tempo maior para as nossas próprias reflexões. Mas os filhos são de extrema importância e muitas das vezes eles acabam sendo os responsáveis pelo abandono no lar de uma das partes, tá? Infelizmente isso acontece. Por quê? Porque nós hoje, aí já avançando para o tema pandemia, nós hoje não estamos totalmente preparados para cuidar dos nossos filhos dentro de casa. O Valdinei, inclusive, dá pergunta aqui, ó, a pandemia forçou as pessoas e as famílias a uma autoanálise? Valdinei, nós vamos justamente comentar isso, mas eu posso te adiantar. A pandemia, ela forçou as famílias a uma autoanálise, mas sobretudo para aquelas famílias que já estão em busca de um despertar. Por quê? Porque aquelas pessoas que não querem se despertar, ou que não querem despertar a sua consciência, a pandemia não vai levar as pessoas a uma autoanálise. Muito pelo contrário, ela vai conduzir as pessoas ao fim do relacionamento ou ao próprio divórcio, que se der tempo a gente vai falar um pouquinho. Porque quando você tem esse desejo e essa ânsia de despertar a sua própria consciência, aí você vai fazer análise. Peraí, o que eu estava dizendo... a pandemia fez o quê? O isolamento social julgou as pessoas para o convívio dentro de casa. Antigamente, ou antes dessa pandemia, como é que cada um de nós vivíamos com a nossa família? Muitos saíamos para trabalhar, alguns ainda tinham oportunidade, chegavam em casa, almoçava, e às vezes o almoço não bate porque a hora de escola dos filhos era diferente. O trabalho da esposa, que as esposas hoje quase todas trabalham, também era num horário diferente. Então não tinha aquele encontro no horário do almoço. Aí chega à tarde também, a mesma coisa. Às vezes os filhos têm o seu horário de chegar, a esposa tem o seu horário de chegar, tem as atividades que ela tem que desenvolver dentro de casa. O marido às vezes chega também, muitas das vezes acaba chegando cansado, aquela coisa, preciso fazer isso. Alguns ainda estudam no período da noite, então sai. Ou às vezes sai do serviço, não vai direto para casa, porque já combinou com os colegas de dar uma passada no shopping, de passar numa loja, ou de passar num barzinho, num happy hour para poder tomar uma cervejinha. Ou seja, nós tínhamos, fora da pandemia, tantas atividades que nós não convivíamos o tempo necessário dentro dos nossos lares. A gente conseguia fugir de casa, a gente conseguia fugir das pessoas. Os filhos estavam lá por conta das professoras nas escolas. Pelo menos uma boa parte do tempo. Depois, outra parte estava dedicando alguma atividade àqueles que tinham uma condição melhor. Sempre tem uma atividade para os filhos. Depois tem um horário de fazer o dever, de ler um livro ou alguma coisa assim. Aí a gente chega, tem um dia da gente ir na casa espírita, ou de ir na igreja, ou de ir no templo. Então, nós tínhamos tantas atividades que nós não convivíamos em família. A pandemia fez o quê? Jogou todo mundo para dentro de casa.
você não vai no centro, você não vai na igreja, você não vai no barzinho, você não vai sair no final de semana para comer pizza, você não vai na casa do coleguinha, então fica todo mundo dentro de casa. Aí, de novo, se eu estou preparado e buscando um despertar da consciência, eu vou sentar e reunir com a minha família e vou começar a identificar. Olha, meu filho, você é assim? A sua rotina é assado? Ah, deixa eu ver os seus amigos do Facebook. Deixa eu ver os seus amigos do WhatsApp. Você vai estar ali convivendo. E aí sim, vem essa autoanálise. Agora, por outro lado, quando nós, e aí eu posso falar de uma forma bem genérica. Por quê? Porque nós ainda não sabemos trabalhar com as nossas perdas, não sabemos trabalhar com as nossas frustrações. Por quê? Porque nós desconhecemos aquilo que Elizabeth Kübler-Ross falou para nós sobre as fases do luto. A gente não sabe vivenciar e a gente não sabe lidar com o luto. E o que acontece? Com essa pandemia, nós estamos de luto por muitas perdas que nós tivemos. Como eu disse, é o barzinho, é o encontro com os amigos, são as atividades, é os filhos lá na escola. Agora não. Então, como eu perdi tudo isso, eu não sabendo lidar e eu não querendo me ressignificar, eu vou simplesmente, vamos dizer no popular, chutar o balde. Vou meter o pé no balde e sair. Aí eu posso jogar, inclusive, para vocês esses dados estatísticos que nós estávamos verificando justamente para trazer para vocês. Gente, o mundo, ou no mundo hoje, uma média de 60 a 70% dos casamentos terminam em divórcio. 60 a 70%, isso no mundo. Tá? No Brasil, a cada 3 casamentos, um vai para o divórcio. Isso são dados principalmente o quê? Anteriores à pandemia. Tá? Não é no período de pandemia, não. Isso são dados estatísticos anteriores. Para vocês terem uma ideia, salvo engano, no ano de 2016, o tempo médio de vida de casado girava em torno de 17 anos. Depois, 2017 e 2018, o tempo de vida de um casal passou para 14 anos. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo nem ficar casado por mais tempo. Só tem diminuído. Em março deste ano, que foi justamente quando começou a pandemia, isso é uma pesquisa que foi feita inclusive pelo próprio Google, que é um dos principais sites de busca que nós temos. Em março, no primeiro mês da pandemia, mesmo assim começou depois do dia 17 em muitos lugares, né? Houve um aumento de 82% na busca de sites, por exemplo, divórcio online gratuito. Em março, 82%. Em abril, que a gente já tinha com mais de um mês de pandemia, o Google disse que a busca por estes sites de divórcio online gratuito aumentou 9.900%. Vocês conseguem ter uma base disso? Março aumentou 82%, que foi o início da pandemia. Em abril, aumentou 9.900% a busca por estes sites. Advogados especialistas na área de família, eles falam que teve um aumento no Brasil de 170% de procura para juntar papelada e buscar orientação para divórcios. E isso, gente, esse aumento foi no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não. Nós temos países campeões de divórcio na Europa, país que gira em torno de 70% e alguns até 78% de divórcios. Ou seja, a cada 100 pessoas que casam, 78 separam.
Tudo para a gente ver de novo. Nós vamos cair lá no início, naquele conceito de família. O que é família para eles e como que aconteceram essas uniões. Então, é um aumento realmente significativo. E não é só isso, porque se fosse só a questão da separação e sem muitas consequências, tá? Tudo bem, mas a gente sabe que consequências para os filhos sempre terá. Mas também, para vocês terem uma ideia, neste período da pandemia, dados agora inclusive de junho, o número de feminicídios aumentou no Brasil 177%. É isso mesmo? Depois eu vou conferir. Mas eu acho que aumentou significativamente. Acho que foi 77%, desculpa. Mas assim, estados como o Maranhão, aumentou 160% o número de feminicídios. Tá? Mato Grosso aumentou em 150%. Isso exatamente em cima dessa sua pergunta, Valdinei. Por quê? Porque como as famílias e as pessoas não se suportam mais viverem juntas, quando for só o divórcio, tudo bem, mas e quando parte para a agressão? Aí nós vamos simplesmente ver pessoas que vão estar ou permanecer vinculadas por várias outras encarnações. A pandemia ou este isolamento social, infelizmente, ela fez isso. Muitas pessoas que não sabiam por que estavam casadas, não conseguiram entender o porquê dos seus relacionamentos, enquanto tinham as rotas de fuga, conseguia levar aquilo que a gente chama de casamento por conveniência. Depois, com o isolamento social, com esse recolhimento que foi todo mundo levado para dentro de casa, não tinha mais como suportar esta conveniência convivendo todos dentro da mesma casa. Então, por isso que a situação ela está realmente delicada no âmbito da família. Nós estamos, todos nós, em especial aqueles que já militam na doutrina espírita por um certo tempo, tá aqui, o Valdinei trouxe os dados para nós, 73% nos primeiros 3 meses de 2020, tá? Eu só confundi, os 170 foi em busca dos divórcios. E esses dois estados, Maranhão e Mato Grosso, lideram com 160% e 150% de feminicídio. Obrigado, Valdinei. Então, nesse período de pandemia, de isolamento social que as pessoas foram levadas, como nós estamos vivenciando um período de transição, é justamente aquele momento das pessoas começarem a saber, opa, peraí, eu sou um espírito em regeneração ou não? Este é um teste importantíssimo para nós. Com certeza. Tá? Então, o Claudionor está falando aqui, a questão da pandemia levando a gente para uma profunda reflexão. Mas repito, Claudionor, está levando aquelas pessoas que querem melhorar e querem viver ou continuar vivendo em família. Porque aqueles outros que não têm essa consciência, eles estão simplesmente separando. Eles estão fugindo. O César pergunta aqui, a pandemia pode ser considerada uma forma de triagem da família e também dos valores que ela representa? É exatamente isso que nós estamos comentando, César. Por quê? Porque nesse processo de transição, o que é uma transição? É exatamente essa triagem. Essa triagem que o planeta está fazendo. Olha para vocês verem, e isso aí é uma referência interessante que o próprio Alberto Almeida fez. O planeta estava doente e ele fez o quê? Olha, vocês vão todo mundo para dentro de casa porque eu preciso melhorar a atmosfera planetária. Aí foi todo mundo para dentro de casa, o que acontece? Agora a família precisa fazer essa análise para quê? Opa, eu também preciso melhorar a atmosfera dentro de casa. É possível melhorar essa atmosfera? Opa, não, é possível melhorar sim essa atmosfera. Nós temos na nossa casa o evangelho no lar, a gente tem um diálogo entre pais e filhos, então é possível sim melhorar. Aí sim, nós estaremos melhorando os nossos valores, nós estaremos fortalecendo família. E fortalecer família neste momento de transição é importante por quê? Porque quando nós passarmos a mundo de regeneração, só vai realmente permanecer os espíritos que desejarem sinceramente praticar o bem. E a prática do bem começa onde? A caridade começa onde? Dentro da própria
família. Se eu não tiver essa prática da caridade dentro da própria família, como é que eu vou conseguir? Tem até um texto de Emmanuel no livro Pão Nosso que chama Em Família, e ele fala exatamente isso. Se eu não consigo praticar o bem no meio de uma família que tem 4, 5 pessoas no máximo, como é que eu vou poder assumir um compromisso para uma humanidade inteira? Para 100, 200, 1000 pessoas? É exatamente essa triagem que está sendo feita. A pandemia veio justamente fazer isso. Colocar cada um no seu devido lugar e para que cada um fizesse a sua autoanálise. Às vezes tem pessoas que perguntam assim, não sei o que, quando que vai acabar isso? Tem gente até que me pergunta, Edson, eu sei que estuda um pouquinho lá o Espiritismo, quando que vai acabar? Eu falo, gente, enquanto a humanidade não aprender as lições que ela precisa, não tem como. Por quê? Deus não pode tirar de nós essa oportunidade do aprendizado, do crescimento. Então nós precisamos aprender nesse processo todo, conviver com a nossa família primeiro, para depois nós levarmos a prática do bem, do amor e da caridade para fora do nosso lar. Porque às vezes a gente pratica alguma coisa lá fora por conveniência. Por quê? Porque lá eu posso usar uma máscara. Dentro de casa eu sou autêntico, eu sou eu mesmo. Eu não uso máscara. E eu preciso o quê? De autenticidade. Para, aí sim, me preparar para viver em mundos mais avançados e mais evoluídos. Então, só para fechar o nosso raciocínio, por causa do horário, para a gente não ultrapassar, a gente precisa sim, como vocês colocaram aqui nesses questionamentos e nessas intervenções, nós precisamos fazer uma autoanálise do nosso próprio comportamento dentro da família. Você como pai, você como mãe, você como marido, você como esposa, você como filho, você como filha, tá? Precisamos fazer e ressignificar muitas coisas, muitas das nossas condutas para melhorar essa convivência. Como diz Alberto Almeida, aqueles que querem, a pandemia está sendo fantástica, porque estamos todos juntos e estamos aprendendo a nos conhecer melhor. Para aqueles que não acreditavam na família, que não sabiam nem por que estavam casados, esse está exatamente mostrando que, essa vida não é o que eu quero. É uma pena. É uma pena justamente por quê? Porque ele está desperdiçando uma oportunidade de evolução moral. Como nós dissemos no início, e Kardec coloca no céu e inferno no item 8 do capítulo 3, no céu. Estamos desperdiçando uma oportunidade de melhorar os nossos relacionamentos. Por isso, aqueles que têm alguma dificuldade dentro de casa, poderia rever essa dificuldade, se modificar, porque ele vai estar auxiliando também os outros a mudarem. E aí vocês podem, com muita facilidade e tranquilidade, conquistar essa paz de consciência e, sobretudo, o despertar de uma consciência e uma consciência preparada para viver num mundo melhor. Então, que nós possamos sempre buscar nessas reflexões nos melhorar e, é claro, se for possível, passe para os outros. Oriente os outros. Lógico, não tentem, porque a gente às vezes quer tentar convencê-los. Não, mas oriente, mostre através dos exemplos, como diz Emmanuel, as palavras convencem e os exemplos arrastam. Mostram para os outros que você, com a sua família, estão conseguindo ver bem, vencer bem, e estão respeitando este momento do nosso planeta, porque o acaso não existe, a pandemia não foi um acidente. Algo a espiritualidade quer nos mostrar. Identifique você mesmo e juntamente com a sua família o que vocês estão precisando melhorar, para aí sim se habilitarem nesta triagem, como diz o César, se habilitarem a depois pertencerem ao número daqueles que herdarão a terra, como diz Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por este momento em que nós estivemos aqui compartilhando. Como eu disse, foi muito mais uma introdução, foi mais um bate-papo, e sim, um bate-papo informal. Esqueça esse negócio de palestra, mas eu espero que tenha auxiliado-os nessa reflexão, ok? A gente vai então agradecer todos juntos,
Mais uma vez, elevem os seus pensamentos e vamos, nesses instantes, pedir a Deus pelas famílias. Vamos vibrar com as nossas fibras mais íntimas, com o nosso desejo sincero. Vamos vibrar e trazer Jesus para o nosso próprio lar e auxiliar ao próprio Cristo, através dos nossos exemplos, que Ele consiga também entrar no lar do nosso familiar, sobretudo aquele que está enfrentando maiores dificuldades nesse momento, de um parente próximo ou de um parente distante, que Jesus consiga entrar lá, do seu vizinho. Também que as suas energias e vibrações possam auxiliar a espiritualidade neste processo, para que Jesus também consiga entrar no seu lar, no lar do seu vizinho, no lar do seu colega de trabalho, do seu chefe, ou do seu subordinado, do seu funcionário. Que as nossas energias possam auxiliar Jesus a entrar nos lares deles também. E que nós possamos pedir e vibrar pela família da nossa cidade, pela família do nosso estado, pela família brasileira e pela família mundial, porque é o mundo que está passando por esse processo de transição. A gente sabe o quanto Jesus nos ama e nos quer bem, mas que cada um de nós estejamos preparados e aptos a receber esses benefícios que Jesus nos envia. Muita paz a todos, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, muito obrigado ao César e obrigado ao Mateus por esta oportunidade. Que assim seja.